Vocês viram recentemente que a Sofia Manzano, pré-candidata à presidência da República pelo Partido Comunista Brasileiro, PCB, tem o emote dela aí com a canequinha do Lenin, que não é a minha, né? Não é a canequinha, não é a minha é muito mais bonita, né? Diga-se de passagem, porque o Lenin está pelado. Mas a Sofia Manzano, ela defendeu, como os outros comunistas defendem, a redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais. E aí, vocês viram que... Opa! Muran Motori, obrigado pelo sub. Vocês viram que a direita quis tirar a calça pela cabeça, né? Falando sobre... Nossa, teve todo tipo de loucura liberal. Teve gente falando que isso era impossível, que ia quebrar todos os empresários, chora empresário. Isso era impossível porque... Esse eu acho o mais arrombado. O brasileiro é muito improdutivo. Você vê a produtividade de um estadunidense é muito maior, de um americano, né, como eles falam, é muito maior. O americano tem só 15 minutos de almoço e produz muito mais que o brasileiro. Mano, nossa, eu tenho um ódio visceral desse argumento, visceral. Eu odeio, esse argumento me dá nojo, exatamente. E aí, sabe o que é interessante da gente comentar a respeito disso? Sabe o que foi fantástico a respeito da Sofia ter falado isso? Foi que a Sofia, que é uma comunista, pautou o debate. E isso é muito importante. Nós ficamos submetidos por muito tempo à direita pautando o debate. A gente era obrigado a entrar no debate da direita, porque a direita que ditava os temas. Então a gente tinha que debater a liberdade de expressão do monarca, a gente tinha que debater a questão do cocô do Bolsonaro. O Bolsonaro pauta o debate, exatamente. Então o Bolsonaro ele fez isso ficar um pesadelo, porque de repente o debate virou fazer cocô dia sim, dia não. E a Sofia, por se lançar como pré-candidata, e aí é isso que eu quero salientar, vocês conseguem entender a importância de ter pré-candidatos à presidência da República que sejam comunistas? Vocês entendem isso? Entendem como a gente usa as contradições do capitalismo para conseguir elevar a consciência de classe da classe? Consciência de classe da classe é horrível, né? A consciência de classe dos trabalhadores. Vocês entendem? Então, a Sofia, por estar usufruindo das plataformas que são oferecidas para a presidência da República, para candidatos à presidência da República, pautou o debate. Então é importante que, mesmo que os liberais falem sobre a jornada de 30 horas, tirando as calças pela cabeça, isso está em debate. E aí a gente tira o debate, tira a temática e o controle do debate das mãos da direita. Porque a gente tá agora na ofensiva e não na defensiva. Vocês entendem que quando a gente tem que ficar debatendo a questão do cocô, ou a liberdade de ter partido nazista, a gente tá na defensiva? E aí quando a gente tá debatendo acerca de 30 horas semanais de trabalho, a gente tá na ofensiva? E gente, a regra do debate é quem tá atacando sempre tá vencendo. Sempre. E o problema é, a direita nunca se defende. A direita sempre ataca. Forçar a direita a ficar na defensiva dá a vitória pra gente. Se você tá se explicando, se você tá defendendo, você está perdendo o debate. Quando a gente consegue virar isso de cabeça pra baixo, utilizando os mecanismos da democracia burguesa, que é o que a Sofia fez, e que é o que o Léo tá fazendo, e que é o que outros pré-candidatos estão fazendo, a gente começa a ter a nossa perspectiva. Entendem? Então, se vocês verem debates com a direita, debates com a direita, vocês sempre vão ver que a direita ela nunca tá defendendo. Ela tá sempre atacando. Sempre atacando. Então você vê debate de Kim Kataguiri contra XPTO lá da esquerda. O Kim, quando ele é atacado, ele troca de assunto. A direita faz muito isso. A direita ela move as traves com frequência. A direita, ela joga uma mentira, ou um ataque, ou algum tipo de calúnia, e quando ela começa a perder, ela troca de assunto. E isso aconteceu aqui no chat já, foi fantástico. Foi muito louco, porque aconteceu aqui no chat e eu pude usar isso de exemplo. Que o cara fala assim, o cara chegou no chat, eu vou dar um exemplo que aconteceu aqui no chat, quem tava no dia lembra. O cara falou assim, eu acho o projeto de vocês utópico. Falou pra mim, né? Eu acho que o comunismo é utópico. Eu acho que o socialismo é utópico. E aí eu falei, não tem absolutamente nada de utópico na extinção da burguesia como classe. E aí ele falou, claro que tem. É impossível extinguir a burguesia como classe. Aí eu falei,
Tanto não é impossível que já aconteceu. Na União Soviética, a burguesia foi extinta como classe. E aí o cara falou, mas a União Soviética matou 3 trilhões de pessoas. Aí eu falei, cara, essa é uma oportunidade perfeita pra demonstrar como a direita pauta o debate. O cara deu um argumento falacioso, perdeu e trocou de assunto. Gente, eu dou uma dica pra vocês. Se vocês se virem numa discussão com alguém da direita, nunca deixa a pessoa controlar o tema. Nunca. Porque a direita sempre faz isso. E não é por estudo, não é por método, é porque isso funciona. Isso funciona. Toda vez que a direita perder o assunto, perder o controle, não deixa trocar, não deixa mudar, não deixa mover as traves. Você tem que trazer de volta. Fala, ué, mas você não tinha falado que era utópico? Você não tinha falado que não era impossível? Então como é que você explica a União Soviética? Prestem atenção nisso, se vocês se verem numa situação que vocês são obrigados a debater com alguém de direita. E aí eu dou outro conselho, eu sei que ele não foi solicitado, mas eu vou dar mesmo assim. Não debatam com a direita de maneira gratuita, tá? É o que eu sempre defendo, o debate não eleva a discussão. Debate é fla-flu, é um time contra o outro, sabe? Só debatam pra demonstrar alguma coisa pra quem tá assistindo, nunca pra tentar convencer o seu debatedor. Porque você não vai convencer. Se você debater com o Kim Kataguiri, você não vai convencer ele de nada. O Kim Kataguiri faz parte de um think tank que faz parte da Atlas Network. Você acha que você vai convencer ele de alguma coisa? Não vai, tá? Não vai. Porque o que move o Kim Kataguiri não é convicção. É dinheiro. É financiamento. É projeto. Ele literalmente recebe pra isso. Exatamente. Exatamente. Com alguém da família é diferente. Aí eu concordo com você. Sabe por quê? E isso eu vivi na minha família. Quando esses assuntos são... Gostei muito daquela vez que você e o Caio fizeram uma live sobre debates. Sim, a gente falou das mesmas coisas. Vini, obrigado pelo sub. A gente falou disso usando como exemplo um vídeo da Ana Caroline Campagnolo falando com Rafinha Bastos. E a gente conseguiu demonstrar como ela, que é de direita, extrema direita, né, controla o debate. Quando é família, o assunto é diferente. Por quê? Porque, frequentemente, a gente tem afeto pela nossa família. Então, eu tenho tias bolsonaristas, tenho tias fascistas, e eu tenho muito afeto por elas. Porque elas são minhas tias, me criaram, sempre cuidaram de mim. Sempre. Gente, minha tia bolsonarista me deu presente quando eu mudei de casa. Eu mudei de casa, minha tia me deu presente de casamento. E aí, quando é com família, eu tenho outra tática pra debater. Eu evito bastante pra não criar atrito, principalmente quando eu vejo elas pouco. Mas o que eu faço é perguntar. Ela sabe que você é comunista, sabe? O que eu faço é perguntar. Ela acha que eu sou petista, né? Mas enfim. Quando ela começa a falar, eu pergunto. Não pra tentar convencer, mas só pra ela ter um pouco de crise de consciência. Maiêutica, né? Sempre falam isso. Mas pra do tipo... Pra talvez ela chegar na conclusão de que ela não domina o assunto que ela tá falando. Talvez. Tipo, não só o porquê você acha isso, mas... o PT quase chegou no socialismo. Mas o que é socialismo? O que é socialismo? O que é comunismo? O que é classe, né? O que é classe? Esse tipo de coisa às vezes pode ser ineficiente também, né? Porque não existe um método. Mas o que é classe, né? O que são as coisas? O que é o vocabulário que você está usando? Eu uso um pouco o método socrático, porque sabe qual que é a questão, gente? Ninguém gosta de receber uma aula não solicitada. Ninguém gosta de... A pessoa fala uma coisa por falar, pra puxar assunto, tá falando sobre o cotidiano, e você fala assim, não, porque no segundo capítulo do Capital, na teoria do valor de Marx, ninguém gosta disso. Ninguém gosta de palestrinha, exato. Se você começa a meter um de palestrinha, você vai ser... não vai ser levado a sério, não vai conseguir o que você quer, e ainda vai ser zoado.